Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, de 37 a 40. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. Perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Houve um rei em Israel que desfrutou de paz e prosperidade. Um rei que não sujou as suas mãos com sangue, que foi abençoado com riqueza incomparável e sabedoria desconcertante. Esse rei se interessou pela construção do templo em Jerusalém. É claro que o rei mencionado foi Salomão, o filho de Davi. Seu reinado, rico e pacífico, só enfrentou oposição quando ele mesmo, já idoso, atuou contra si ao pecar contra Deus pela multiplicação de suas esposas e por sua inacreditável adoração a falsos deuses. É importante notar, entretanto, que quando construiu o templo não havia sinal de oposição ao seu reinado. Mesmo assim, em sua oração de dedicação, que consta do primeiro livro dos Reis, capítulo 8, de 22 a 53, Salomão mencionou várias razões para a manifestação do juízo de Deus contra o seu povo. Algumas destas nos chamam a atenção e delas trataremos neste estudo. Nosso texto se restringe aos versos 37 a 40 do capítulo em estudo. Nele encontramos o tema perdão e vida. A primeira porção a ser enfatizada aponta para Salomão, que orava na consagração do símbolo do mediador. Atente para isso, meu irmão. O texto bíblico situa Salomão diante do altar do Senhor, no versículo 22 desse capítulo que estamos estudando. Ele havia concluído a construção do templo, instalado a Arca da Aliança e feito pelas mãos dos sacerdotes muitíssimos sacrifícios. Após essas obras humanas, o texto registra uma grandiosa obra de Deus. Uma nuvem encheu a casa do Senhor. A glória do Senhor enchera a casa. Depois, ao longo de sua oração, Salomão passou a mencionar a centralidade do templo para que o crente buscasse a Deus. O templo funcionava como mediador no culto, pois para lá deveriam se voltar os piedosos para buscar ao Senhor. Ali deveriam orar os suplicantes, e para lá deveriam estender as mãos os que estivessem arrependidos. O templo funcionava como mediador entre o crente e o Deus eterno. O evangelista João ensinou que o Senhor Jesus, ao habitar entre nós, encarnou o templo. Jesus Cristo mesmo apontou para si como o santuário de Deus. Ele foi simbolizado no edifício no deserto e no de Jerusalém, nas suas decorações, móveis, ofícios e leis. Jesus Cristo é o mediador maravilhoso e absoluto que foi simbolizado no grandioso templo de Salomão. A oração de Salomão aconteceu no templo de Jerusalém, centro físico, simbólico da religião verdadeira. A oração do crente é feita em qualquer lugar por meio do centro espiritual, real da religião verdadeira. A nossa oração é apresentada a Deus por meio do mediador, Jesus Cristo. O segundo aspecto a ser notado vai diretamente aos versos que acabamos de ler.
Esse segundo aspecto trata dos motivos visíveis para orar. Está lá no versículo 37 e nós vamos passar por ele em alguns instantes. Em meio à sua oração, Salomão apresentou motivos visíveis, sensíveis para a oração. No trecho dos versos 37 a 40, os motivos são especialmente a fome e a doença. Disse ele ali: quando houver fome na terra ou peste. Seguindo ele, sábio como era, especificou motivos e tipos da fome e da doença. Quanto à fome, decorreria do crestamento, que se relacionaria a alguma praga que faria secarem as plantas, da ferrugem, que se relacionaria a algum tipo de fungo, dos gafanhotos e larvas ou lagartas, taturanas, que se referem aos insetos comedores de plantas. Desse modo, a fome decorreria principalmente de agentes biológicos. Além dos fatores biológicos, a fome também poderia decorrer do cerco de algum povo invasor contra a cidade que, sitiada, ficaria sem suprimentos. Situação assim está descrita no texto do 2 Reis 6, de 24 a 30, a respeito de Samaria. E no nosso texto você pode ver no versículo 37, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades. A isto então percebemos a referência quanto à fome, também por causa do inimigo. Salomão também menciona a peste e a especifica com outras palavras: praga, referindo-se às marcas da lepra, e doença, indicando alguma fraqueza. Seja pela fome decorrente das pragas nas lavouras e pelo cerco inimigo, seja pela doença, todos os motivos são de morte pelo enfraquecimento gradual do corpo. Cada um destes configura a causa visível, sensível para a oração e a súplica do povo. Os cristãos de todos os tempos têm, em motivos assim, justificativas para as suas orações e súplicas a Deus. Mas isso não é tudo. O texto segue e nos mostra que há também motivos invisíveis para orar. Isso está registrado nos versículos 38 a 40. Salomão, após mencionar as causas visíveis, as causas que doem na carne e levam à morte do corpo, passou a citar mais algumas causas para a oração. Desta vez, as causas são invisíveis. A primeira causa é o conhecimento da chaga do coração, como se vê no versículo 38. A palavra chaga é a mesma utilizada acima para praga, com referência à lepra. Salomão relacionou a oração à dor do enfraquecimento do corpo e pela mácula do espírito, pelo reconhecimento do cometimento de pecado. Em sua oração, Salomão pediu ao Senhor que concedesse perdão a qualquer homem que orasse e suplicasse a Deus, estendendo as mãos para o rumo desta casa, consciente de ter pecado. A ação perdoadora de Deus é a segunda causa invisível para a oração do crente frente à dor pelo enfraquecimento do corpo. A terceira causa mencionada pelo rei Salomão foi para o resultado das duas ações anteriores. Primeiro, a consciente confissão humana de pecado. Segundo, o perdão divino. Terceiro, o temor, a honra, o respeito a Deus no sítio mais profundo do ser humano. Assim, Salomão citou algumas causas visíveis e invisíveis para a oração a Deus. Visíveis, as relacionadas ao enfraquecimento do corpo pela falta de alimentos e pela doença. Invisíveis, o arrependimento verdadeiro, o pedido de perdão e o temor respeitoso a Deus no íntimo do crente perdoado. Há ainda um quarto aspecto a ser observado, meus irmãos. Um aspecto que relaciona tudo isto com a centralidade de Cristo como o mediador. É o perdão e a vida sob o mediador.
em dias de medo da enfermidade e da morte, medo do cerco da crise econômica local e mundial, cabe ao povo de Deus identificar as verdadeiras causas para a sua dor, a fim de que, arrependido, busque a Deus na mediação exclusiva de Jesus Cristo, busque o seu perdão e, sob a sua graça, viva de modo realmente honroso ao santo nome do Senhor. A igreja e o mundo carecem de perdão e vida. Pela mediação de Cristo, cabe à igreja buscar a Deus e esperar que Ele ouça dos céus, lugar da sua habitação, e perdoe o seu povo. Que tal começarmos agora?